A minha webcam não. De modo geral, não, tá? Uma técnica apenas não é o ideal, tá? Você precisa ter um pouquinho mais de técnica para poder conseguir atingir um público maior, porque senão você acaba não conseguindo ter um bom fluxo de atendimento, né? Sempre nessa questão é muito importante. Que nem eu acho que eu já comentei em alguns vídeos meus em relação a você ter pelo menos umas 3 a 4 técnicas e aí você consegue para começar, né? Lógico que com o tempo, que nem hoje, já desde 1996 que eu atuo, a gente acaba já adquirindo uma gama de técnicas muito grande. Já fiz a faculdade de fisioterapia, já fiz especialização em acupuntura, e aí dentro da acupuntura você tem vários outros recursos. Então, com o tempo, você tem que ir sempre adquirindo mais técnicas para que você tenha melhores resultados, né? Isso, inclusive, está dentro de um conceito que eu acho que é fundamental. Você tem que sempre estar estudando, sempre estar aprimorando, aprendendo novas técnicas, reciclando, fazendo mais cursos. Isso é muito importante, tá? Bom dia, Evandro. A acupuntura realmente é muito interessante. Até vou falar eu estou tentando arrumar aqui ainda o YouTube, por isso que às vezes eu fico olhando para baixo um pouquinho, porque não está aparecendo a minha imagem no canal. E eu não sei o que está acontecendo, tá? Mas de qualquer forma, a acupuntura é uma ideia que eu sempre tive, que no caso, assim, da massagem, por mais que a gente se cuide, por mais que a gente faça atividade física ou tenha uma boa mão, uma boa postura para ter uma carreira mais longa, é bem difícil no começo, tá? É bem difícil no começo, desculpa, lá no fim, de você conseguir trabalhar 60 anos, né? Vai chegar uma hora que o corpo vai pedir um descanso, você fazer uma massagem no corpo inteiro acaba sendo um pouco puxado. Por isso que a acupuntura, né, ela vem justamente ajudar bastante essas pessoas, porque você vai adquirindo cada vez mais conhecimento, né, melhorando a avaliação na acupuntura, a seleção de pontos, e tudo isso vem ajudar, porque você só coloca as agulhas. Então é uma atividade um pouco mais simples. Com o mandril, mesmo com 60, 70 anos, acredito que hoje em dia a gente tem condições de estar aplicando acupuntura, sabe? Então isso é bem legal, isso é bem legal. Por isso que eu também acabei optando por esse caminho, para poder, você vai se aprimorando. Mesmo porque também quando você entra na escola lá de acupuntura, os professores sempre falam que para você se tornar um bom acupunturista, você precisa pelo menos de ter ali 15, 20 anos de experiência de prática, né? Antes disso, você é um acupunturista, você trabalha e graças a Deus a acupuntura ela é tão boa que mesmo a gente não sendo tão experientes, né, a gente consegue ter bons resultados, tá? Mesmo a gente sendo, né, ali na linha de base de experiência, embora eu atuo já quase 10 anos, a gente está chegando lá, vai melhorando, vai estudando cada vez mais, isso tudo vai ajudando. Bom dia, Evandro, tudo bem? Vitorinha, Vasques. Ah, e você está fazendo o curso então de massoterapia aqui em Londrina mesmo, né? Ah, legal. Isso é bem interessante. Quando a gente tem essa condição, né? E se você mora numa cidade que tem um curso técnico do Instituto Federal Tecnológico, que é um curso gratuito de massoterapia, você tem que, e você gosta, né, quer atuar nessa área, você tem que sim trabalhar nesse sentido e fazer esse curso, porque é muito importante, é muito interessante, você vai acabar
adquirindo uma bagagem bem legal. Em Curitiba também tem, né? Isso é muito legal, tá? Aqui em Londrina também tem uma turma de massoterapia, conheço pessoal. Umas semanas atrás a gente deu uma palestra lá também, falando a respeito um pouquinho desse momento de pandemia, né? E também das dificuldades, assim, de começar, de você entrar no mercado, de conquistar o cliente, de ter um tempo. Inclusive, tem uma dúvida de uma aluna que é bem interessante, que eu quero muito compartilhar com vocês, que ela mandou ali para mim lá no YouTube, e por isso que eu queria entrar lá no canal do YouTube também, mas não consegui, que ela estava falando assim, os meus clientes, eles não querem pagar o valor que eu cobro, né? Eles querem pagar bem menos, 70% menos, assim, como é que eu faço? Na verdade, a gente tem que ter, lógico, que o entendimento global de como que estão os valores na sua cidade, na sua região, e tem que ter paciência e persistência. Nada começa por acaso ou de repente assim com muito sucesso. Algumas coisas, alguns vídeos, né, que a gente sabe no YouTube que acaba gerando um boom muito grande, né, acaba tendo uma visibilidade muito maior, mas na maioria dos casos isso não acontece e a gente tem que ter essa paciência mesmo, porque não adianta, nada vai acontecer assim do nada, tá? E com o tempo você vai encontrar os clientes que valorizam a sua mão de obra, né? A gente tem que ter essa paciência, essa persistência. E não ceder, porque assim, se você já começa dando descontos desde o começo, você vai perceber que vai chegar uma hora, você não vai conseguir cobrar mais, tá? Então, você tendo paciência. Eu lembro assim, contando uma história para vocês, que quando a gente começou aqui na minha cidade em Londrina, quando a gente abriu o spa urbano, né, 1 hora de massagem, isso em 2005, tá? Em 2005, 1 hora de massagem custava R$60. Se você fizesse uma pesquisa aqui na cidade de Londrina, que é o que a gente fez, nenhum lugar cobrava, pouquíssimas pessoas cobravam R$60 1 hora de massagem. Isso em 2005, né? R$60 1 hora de massagem. Mais ou menos ali 1 minuto, R$1. E aqui a cidade já tinha 400, 500 mil habitantes, então não era uma cidade muito pequena, tá? Mas a gente começou e nesse período de 1 a 2 anos não é muito fácil mesmo, e principalmente, lógico, no primeiro ano. Então, mas você tendo persistência, ficando ali no seu espaço disponível para quando ter a oportunidade de atender o cliente, você conseguir atender bem, você conseguir dar atenção, dar aquela qualidade no atendimento, com o tempo isso vai melhorando, tá? Isso vai melhorando. E você vai perceber que eles vão começar a valorizar, né, o seu trabalho nesse sentido também, tá? Pode ter certeza disso, né? Se aconteceu comigo, né, eu sei que não é fácil. E ainda mais assim, na massoterapia, quem é homem é mais difícil ainda de entrar no mercado, tá? Porque a gente tem uma certa rejeição em relação à massagem, o sexo masculino, né? O profissional massoterapeuta, ele tem um pouco mais de dificuldade de entrar no mercado. Mas depois que entra, ele consegue desenvolver e ter os seus clientes normalmente. Mas no começo, né, tanto o público masculino quanto o público feminino acaba tendo um receio de estar fazendo uma massagem com um profissional do sexo masculino. E isso, por isso que você tem que ser muito profissional, tá? Para poder quebrar essas barreiras. E ter essa persistência, porque com o tempo vai, aos pouquinhos, essa propaganda do boca a boca, você tendo a mão, você desenvolvendo, tendo resultados, né, os seus clientes mesmo ali, eles vão trazendo mais clientes para vocês. E eu sempre falo que a gente, como massoterapeuta, a gente é muito limitado, por isso que a gente não precisa ter medo de concorrência, tá? A concorrência nunca vai atrapalhar a gente. Tem público para todo mundo,
tem público para todo mundo, tá? E você tem que até às vezes trocar experiência com outro colega, conhecer, ir lá fazer massagem em outros lugares, experimentar, né? Sempre que eu viajo, eu vou para outras cidades, que nem você que é de Curitiba, eu vou para Curitiba, eu faço muita massagem aí também para conhecer, para experimentar, para ver nova sequência, algum movimento diferente. Então a gente sempre está aprendendo. Além de estar relaxando, cuidando do nosso corpo, porque aí eu vou como cliente mesmo, a gente sempre aproveita alguma coisa nesses momentos, tá? Ou observa o ambiente, a sala, nossa, olha, aquela lâmpada, aquela luminária, aquele posicionamento, aquele tipo de planta, fica bem legal para decorar o meu espaço, tá? Porque a gente não consegue, assim, ter cabeça, inovação, pensar em tudo. É muito mais fácil quando você vive essa experiência, acaba conseguindo, né, desenvolver mais ainda ideias, né, porque quando você olha assim, você pega como exemplo, você acaba abrindo bastante a sua mente para novas ideias, tá? Então isso é bem legal, por isso que tem que sempre trabalhar nesse sentido aí, tá? E aí, como eu estava falando, né, em 2005 a gente cobrava R$60 uma hora de massagem e hoje a gente já está trabalhando ali, ó, com R$100 por uma hora de massagem, tá? Então, para você ver que o preço vai evoluindo e os clientes vão pagando, tá? Podem ficar tranquilo nesse sentido. Lógico que você tem que desenvolver um bom trabalho, né? Não é nada ao acaso, a gente tem que, né, ter essa ideia, tem que pensar nesse sentido, tá? Porque isso acaba ajudando bastante. Estou vendo que tem bastante gente entrando. Bom dia, pessoal. Infelizmente ali no YouTube eu não consegui fazer funcionar a minha webcam. Ainda bem que a gente ainda tem aqui no Instagram, tá? Mas já voltou. Bia, Cláudia, vocês têm alguma dúvida? Como consigo atender o público masculino sem ser confundida com massagista? Boa pergunta essa, tá? Então, a Tatiane, né, tá perguntando. Na verdade, existem alguns fatores que podem te ajudar, tá, nesse aspecto. Principalmente com a sua postura profissional. Se você atende domiciliar, é um modo como você vai estar operando. Então, a sua roupa, o seu uniforme, tá? Você pode ir, lógico, de branco, mas você pode também ter um uniforme mais padronizado, né? Que nem eu atendo aqui só de uniforme na clínica, tá? Tem um jaleco, né? Lógico que ele foi um pouco mais estilizado para característica oriental, porque é a minha origem, né? E você pode estar desenvolvendo isso também. É bem legal quando você trabalha um pouco mais que remete a algo oriental, seja da cultura japonesa, da cultura chinesa, da cultura indiana, né? Isso já traz ali um profissionalismo também, para que as pessoas já verifiquem, ele tem até uniforme, trabalha certinho, né? Tem uma postura profissional, ajuda muito nesse aspecto. Mas isso não impede de você ser confundido, tá? Não impede. Agora, o que eu sempre recomendo, né, o que eu sempre falo assim, é você estar preparada para determinadas situações. Se você atende no seu espaço, isso acaba ficando mais fácil de controlar, porque aí você prepara todo o seu ambiente, né? E você consegue, em cima disso, preparar, deixar ele bem profissional para que ninguém confunda. Agora, o que acontece quando a pessoa se confunde é que você tem que realmente cortar seco, tem que ser direto, não adianta ficar enrolando. O que eu falo sempre para as pessoas assim, você não precisa ser mal educado, porque aí pode gerar algum outro problema em cima disso, tá? Não seja agressivo, tá? Então pega, simplesmente saia do ambiente. Esse é o primeiro ponto que eu falo, você pega e sai do ambiente, tá? E aí depois,
A pessoa percebendo que não é essa ideia, a pessoa também tende a ficar com vergonha naquele momento e aí você já encerra e nunca mais atende essa pessoa, tá bom? Isso é o melhor que eu acabo, né, considerando a fazer, tá? Espero que tenha ajudado. O meu sinal de internet está ruim aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Pessoal, uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, pelo menos vocês estão aqui, é bem legal, é que eu pretendo, né, toda segunda-feira às 9 horas da manhã, tá fazendo essa live aqui com vocês, tá entrando, tirando dúvidas, fazendo alguma explicação, de repente se vocês tiverem temas para estar mandando para mim, né, eu vou, isso me ajuda muito a preparar o material, então quero marcar aqui esse horário toda segunda-feira, das 9 às 10 da manhã, para a gente estar tendo esse bate-papo, para eu poder ajudar vocês, tá? Hoje eu acabei não aceitando o pessoal para entrar, mas a partir de semana que vem, né, eu vou querer conversar com vocês também, tá? Eu vou aceitar aí a solicitação de vocês, quem quiser falar comigo, quem quiser fazer uma pergunta ao vivo. Na verdade, eu vou até abrir também, quem tiver uma pergunta muito legal, quem tiver uma dúvida, né? Na verdade, todas as dúvidas são importantes, mas quem tiver alguma dúvida, eu vou estar abrindo para 4 pessoas para a gente estar conversando, para você falar comigo, já que eu não consegui fazer aqui no YouTube também. E nas próximas vezes, eu quero fazer um primeiro momento de uma explicação, de um conteúdo conforme vocês vão me solicitando, tá? E depois eu vou fazer a abertura para a gente estar discutindo, tirando dúvidas e tudo mais, tá bom? O que vocês acham? Se vocês gostarem, tá? Vai lá naquele post que a gente fez sobre a agenda. Vai sair quinta-feira um vídeo bem legal, uma aula completa de 5 erros que o massoterapeuta aplica quando está iniciando, tá? Então, esses são erros bem interessantes que vale a pena você prestar atenção para que você não os cometa, para que você consiga melhorar mais rápido. Então, vai ter essa aula quinta-feira que vai ser liberada. Vai lá naquele post que a gente fez avisando da aula de hoje e dessa aula completa que vai ser liberada na quinta-feira e escrevem ali os temas, tá? Que vocês querem. Se vocês querem que eu fale sobre ventosa, a Iva falou um pouquinho sobre acupuntura, alguns temas de acupuntura, teoria dos 5 elementos, tem muita coisa, mas às vezes a gente não sabe bem ao certo assim, qual que é o que vocês mais querem ouvir primeiro. Então, se vocês me ajudarem dando essas orientações, facilita bastante, tá? Podem estar mandando, podem estar que a gente vai selecionando e conforme, né, a maior procura ou a maior solicitação de temas, a gente consegue estar trabalhando sim. A madeiroterapia também é interessante, né? É uma técnica muito praticada principalmente no meio da estética, tá? E outra dúvida que o pessoal estava me falando é realmente em relação ao curso. No momento da pandemia, os cursos presenciais eles estão voltando aos poucos, né? Aqui na minha cidade eu já vi que tem algum pessoal que está trabalhando em cima disso, com turmas pequenas, cuidando de todo o processo de limpeza, disponibilização, máscara, né? E eu estou pensando em estar voltando pelo menos aí para o segundo semestre desse ano. Mas por enquanto os cursos vão ser todos aqui na minha cidade de Londrina, tá? Os cursos presenciais. No mais, tem o curso lá na plataforma do Hotmart, que tem o curso de Quick Massagem, tem o curso de Reflexologia Podal e tem o curso de Shiatsu, tá bom? A gente está planejando todo um lançamento de um curso mais completo e tudo mais, mas ainda ele não foi finalizado, ele está em processo de finalização e em breve vocês vão ter mais novidades, a gente vai falar um pouquinho mais sobre para vocês, tá?
o Noah, ele pergunta assim: Marcelo, no seu curso de shiatsu é passada alguma manobra além das pressões com dedos? Fiz um curso de shiatsu básico, mas gostaria de aprimorar um pouco mais. Na verdade, assim, o shiatsu em si, ele é baseado na pressão com os dedos. Porém, né, ele tem complementos de mobilização, de manobras, alongamentos principalmente, que vão ajudar a você ter um resultado melhor. E o mais importante no shiatsu, eu sempre falo para as pessoas, é você conseguir ter uma sequência lógica e enquanto você está atendendo ali o seu cliente, você pensar em outros recursos que você pode agregar ali. Então, uma sequência de shiatsu, ela é basicamente só aquele carro-chefe, aquela sequência tradicional que você faz e depois em cima disso, de acordo com a queixa do seu cliente, você vai acrescentando recursos, né? E aí esses recursos podem ser desde um alongamento mais intenso, uma mobilização mais específica, uma tração, uma manipulação, pode ser também uma ventosa, pode ser uma raspagem, que é o gua sha, ou a liberação miofascial, tá? Então, quando você tem a sequência básica, né, o pacote, o serviço que você vende, e você agrega conhecimento na sua técnica para poder ter resultados melhores. Isso é fundamental, é muito importante. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil, tá? E eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu sou fisioterapeuta. Em 2005, quando eu me formei, quando você ia para o mercado, muita gente atendia por plano de saúde. Hoje melhorou um pouco, mas naquela época você recebia R$5 por atendimento de fisioterapia se fosse por plano de saúde. Se fosse particular, as pessoas estavam cobrando R$35, R$30 uma sessão. R$35, R$30 uma sessão. E como eu falei para vocês, a gente começou em 2005 a nossa empresa, a nossa clínica, um spa urbano, cobrando R$60 uma hora de massagem. E as pessoas pagavam R$60 para uma hora de massagem. Agora, R$35 para uma hora de fisioterapia particular, ninguém queria pagar. Então vocês viram como que era desvalorizado. E eu utilizava então o recurso de você conseguir trabalhar num valor justo, o shiatsu, e agregava os meus conhecimentos adquiridos na faculdade para poder ter um resultado melhor naquele paciente. Então isso é muito importante. Quando você consegue fazer isso, você ganha muito mais, tá? E o mais importante é isso, é você conseguir ir somando conhecimento para você poder resolver ali o problema do seu cliente. E aí você faz o shiatsu, porque eu gosto muito no sentido de você trabalhar o conceito de prevenção, fazer a energia fluir nesse cliente, tá? E dando uma atenção específica de acordo com a queixa para você poder ter um resultado melhor ali no seu cliente, tá? Então, Albano Valéria, ela pergunta aqui, Noah, espero que tenha ajudado um pouquinho nesse aspecto, tá? Então, assim, não é só o curso que importa, tá? É a sequência, lógico que todo curso básico ele acaba tendo as mesmas características, porque quem trabalha com shiatsu sério, ele sempre vai trabalhar com a sequência de pontos de pressão. Ele não pode fugir muito disso, tá? Porque isso é o conceito, é a base da técnica em si, tá bom? Então, o Albano Valéria fez uma pergunta também aqui, ó. Atendendo a domicílio, precisaria fazer uma pré-entrevista antes da anamnese propriamente dita, pois levar máquina e os materiais e chegar na casa do cliente, de repente, tem algo que o impede. Na verdade, assim, existe muita gente que fala em relação à avaliação, em relação a fazer uma anamnese no cliente. Quando você vai estar marcando, sempre é bom estar perguntando a queixa antes, né? Qual que é a queixa? Qual que é o motivo pelo qual ele te procura?
E aí, baseado nisso, você vai ter uma resposta. Se ele chega e falar assim, estou travado aqui. Mas aconteceu alguma coisa? Sempre é interessante você estar perguntando nesse aspecto sim, tá? Porque às vezes realmente assim, a dor dele está tão intensa numa hérnia de disco tão aguda, que você não vai conseguir melhorar ali com a massagem naquele momento, você não vai conseguir nem tocar nele, tá? Alguns procedimentos, quando você adquire outras técnicas, por exemplo, aí sim, de repente, você consegue atender. Como, por exemplo, se você tem formação em quiropraxia, você vai conseguir atender esse cliente agudo de hérnia de disco, mesmo nesse estágio agudo, com muita dor, né, para pelo menos dar uma aliviada. Mas acaba sendo às vezes um pouco difícil, e aí às vezes já chegou a acontecer comigo de eu ir atender um cliente e não conseguir atendê-lo, tá? Isso acabou acontecendo, acaba sendo chato. A minha conduta nesse caso é não fazer a cobrança desse atendimento, mas muitas vezes os clientes acabam se solidarizando e pagam mesmo assim a consulta, né, o atendimento, mas eu acabo não cobrando, porque por mais que eu tenha perdido meu tempo, eu acho que isso faz parte do meu atendimento. É um ônus que eu tenho em relação ao complexo todo, porque eu sei que se eu faço isso com esse cliente, se eu sou honesto, eu não atendo ele, eu não cobro dele naquele momento, isso gera uma corrente ou uma sensação de gratidão por parte desse cliente, que pode ter certeza que quando ele precisar de você de novo, ou se ele souber de alguém que precisa do seu serviço, ele vai te indicar, porque ele sentiu que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa atenciosa, porque você foi até lá e mesmo assim verificou que não tem esse caso, tá? Isso já aconteceu comigo, mas numa carreira de, vamos supor, só pensando aqui no Brasil, né, de 2005 até agora 2021, 2020, 2021, dá para contar na mão quantas vezes isso aconteceu. E mesmo aqui na clínica, às vezes a pessoa vem até aqui, aí eu começo a avaliar, ela quer fazer uma sessão de acupuntura, marca a sessão, aí eu vou fazer a avaliação, eu percebo que não é o caso e isso acaba, né, acontecendo e eu acho que isso faz parte do ônus. Se começar a acontecer muito isso com você e acaba te dando um prejuízo significativo, aí você tem que pensar sim em alguma coisa. E aí é o que eu falei, às vezes até pelo próprio WhatsApp hoje, faz uma breve avaliação, uma pré-entrevista mesmo, como você disse, que vai te ajudar. Então, se estiver acontecendo muito, eu acho bem legal isso sim. Aí você vai perguntando, conforme a resposta, você vai direcionando as suas perguntas para saber se foi muito recente, se teve algum trauma agudo. Aí às vezes você pode orientar ele a procurar um médico primeiro, né? E aí, não tendo nenhuma alteração estrutural, física, por exemplo, uma fratura, alguma luxação, né, uma hernia de disco mais, né, significativa, um escorregamento da vértebra, que aí você consegue trabalhar ele com mais tranquilidade, tá? Espero ter ajudado aí, Albano. Se você tem acupuntura também, já é uma vantagem, porque a acupuntura meio que você consegue aliviar quase todos os casos, tá? Então, conforme você vai adquirindo mais recursos, mais técnicas no seu mix de serviços, como eu sou acupunturista também, é muito difícil às vezes a gente não ter nenhuma situação que a gente perca a viagem, que eu vá lá e eu não consiga atender esse cliente de alguma maneira, tá? De alguma maneira sempre, então, a gente consegue de alguma maneira atender essas pessoas, tá bom? A Luz, Sueli, legal. Ajudou no ar, que bom. Aguinaldo, Silvana, mas tem casos que precisa fazer um tratamento, professor. Não entendi, Silvana, você está falando em relação ao atendimento domiciliar? Se for, sim, dependendo dos casos, a pessoa tem que fazer um tratamento. Por isso que
essa pré-entrevista, essa dica até que o Albano falou é bem interessante. E a gente acaba fazendo isso de uma maneira meio natural. Quando a pessoa pergunta pelo WhatsApp, a gente já vai até respondendo, até conseguir marcar, entender o que ela está precisando, né? Isso é muito interessante. M. Moreira Sheila, a ventosa é fantástica. Tinha muito preconceito com as ventosas antigamente, tá? Você tinha muito preconceito, as pessoas tinham muito medo, né, de ficar com aquelas marcas roxas, de ser mal visto, mas depois das Olimpíadas do Rio, que o Michael Phelps saiu ali com aquelas marcas todas, quebrou muito barreira de preconceito, as pessoas às vezes querem até mostrar que fizeram a ventosa. Tem que tomar cuidado com a exposição ao sol, porque mancha a pele, tá? Mancha a pele. Então toma cuidado. O cliente pode reclamar depois. Então você tem que orientar direitinho que se ele fizer a ventosa, não pode sair no sol, tá? Tem que tomar os cuidados, tá bom? Reflexologia, sim, Silvana. Com a reflexologia você consegue também estimular os pontos, trabalhar as regiões, né? E você consegue ajudar muitos casos nesse sentido, sim. Isso é bem legal e acaba sendo bem útil, principalmente para as dores musculares agudas ali. A gente tem um resultado bom e principalmente para as queixas nos membros inferiores, nas pernas mesmo, né? Porque a reflexologia melhora muito a circulação sanguínea. De acordo com os chineses, né, eles consideram o nosso pé o segundo coração, porque eles ajudam muito nesse retorno venoso, né, da circulação sanguínea, tá? Bom dia, Luciane. Silvana está perguntando aqui, ó, quando o cliente reclama de dores no ciático, precisa ser feito um tratamento? Precisa, mas a massagem em si já é um tratamento, tá? Você como massoterapeuta, você já consegue atender esse paciente como sendo um tratamento, né? Por isso que hoje em dia vem se mudando esse conceito. E aí, ó, para ser sincero, massagista ou massoterapeuta, para mim é a mesma coisa. Quando eu comecei a atuar lá em 1996, não existia o termo massoterapia. Tá? Então você era massagista e ponto. E não tem preconceito com isso. Muitas vezes o que a gente tem é que, lógico, não dá para negar que existe aquela profissão, o pessoal acaba entrando no mercado como massagista, tá? E acaba denegrindo um pouco a imagem, mas é um tratamento, tá? E você consegue atender, principalmente quando a gente tem ferramentas, recursos, né? Por exemplo, você tem o shiatsu, você sabe o que fazer alongamento, você sabe de liberação miofacial, você conhece, você sabe quais alongamentos você tem que fazer, você tem a reflexologia, os pontos para estimular, você tem a auriculoterapia, os pontos também para estimular, você consegue atender esse cliente ali, você mesmo, sem talvez a necessidade de encaminhar no primeiro momento para um médico. Lógico que tem que avaliar e ter um bom senso, isso é fundamental em tudo, ter bom senso, tem que ter um bom senso para poder ter esse conhecimento do limite que eu posso fazer ou que eu realmente tenho que encaminhar para outro profissional, tá bom? Lari, bom dia. Iva, como funciona o gua sha? Na verdade, o gua sha é praticamente o que a gente chama de terapia de raspagem. É quando você tem por exemplo, antigamente o pessoal trabalhava muito com aquele de couro, tá? Mas você tem aquela raspagem, é como se fosse hoje em dia tem um de acrílico. Um dia eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho uma espátula, é como se fosse uma espátula bem acabadinha, tá? Que você vai fazendo a raspagem. Na fisioterapia tem muito isso na liberação miofacial, inclusive tem até uns equipamentos, Mioblaster, umas ferramentas que você tem uma pega boa e um gancho, sabe? E aí você consegue fazer essa raspagem na musculatura para fazer a liberação miofacial de maneira mais fácil, em vez de gastar os seus dedos. Eu, como
aprendi lá no Japão, trabalhando bastante com shiatsu, o meu dedo é bem resistente. Então, quando a gente faz traços e com a digitopressão, é a mesma coisa que fazer um guachá. Lógico que não é bem a mesma coisa, porque com o nosso dedo você não consegue agredir tanto a pele ali, tá? Mas com o guachá chega a ficar marcas mesmo, você chega a machucar ali a pele mesmo. Não é igual, por exemplo, um derma roller, porque o derma roller acaba sendo pior, né? Porque tem aquelas agulhinhas, as microagulhas que acabam lesionando de propósito a pele. Aqui você quer um efeito um pouco mais profundo, você quer que isso atinja a musculatura, tá? Que você atinja a musculatura também e melhore a circulação sanguínea naquela região. Mas a ventosa tem quase o mesmo efeito. Na verdade, tem o mesmo efeito quando você faz a ventosa deslizando, ela tem o mesmo efeito do guachá. Por isso que às vezes não tem tanta necessidade, por isso que o guachá acabou não crescendo tanto quanto a ventosa. Para casos agudos de dor lombar também, por exemplo, você pode fazer a ventosa, você pode fazer o guachá, que acaba tendo bastante resultado também, tá? Às vezes pode dar uma leve sangrada, mas não é o ideal. Não é ideal você fazer o guachá até sangrar. Em alguns casos, para estética, que eu já vi alguns protocolos, eu vi um pessoal fazendo nesse sentido, tá? Que até é em substituição, mas aí acaba sendo muito doloroso. Eu particularmente acho que não vale a pena. Não vale a pena você fazer e você controla a intensidade, a frequência, o ritmo para não chegar nesse ponto. Não é o ideal, tá? Não é o ideal. A Loreci, o senhor está falando da pantala? Não, estava falando do guachá. A pantala já é utilizada mais na estética para modeladora, né? Para massagem modeladora. O guachá, a pantala até pode usar também, mas ela acaba não gerando muito atrito, porque a pantala ela tem já um design, né, um estilo já mais bonitinho e de contornos, né, então ele acaba sendo bem mais trabalhada e aí você vai trabalhar mais a modelagem mesmo, né, instrumental que a gente fala. Já o guachá já é como se fosse eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês na próxima vez, tá? Eu trago aqui para vocês e ele serve para fazer a raspagem mesmo. E é por isso que você pode também estar utilizando aí para celulite sim, tá? Nesse aspecto. Para estrias também pode estar utilizando, é bem interessante. Então, pessoal, eu quero realmente arrumar ali no YouTube um dia. Eu não sei o que aconteceu aqui no meu computador que não funcionou. Então, vocês vão me mandando, né, mensagens, pode mandar direct aqui. Eu vou abrir no Stories uma caixinha para vocês mandarem dúvidas, perguntas, para a gente conseguir tá agregando mais. Eu sei que eu estou começando ainda nessa área, tá? Uma dúvida, eu sempre tive mais receio de estar fazendo isso e tudo mais. A gente sempre tem aquela timidez. Apesar de ser professor, em sala de aula é uma coisa, a gente gosta de falar, gosta de apresentar, de tirar dúvidas dos alunos, mas para ficar expondo, aparecendo tal, a gente tinha uma certa timidez, mas que com o tempo isso a gente vai quebrando, vai melhorando, né? E isso é bem legal, tá? E aí por isso que eu quero que vocês me ajudem, né? Mandando lá, apoiando, chamando o pessoal para participar junto com a gente, porque aí eu consigo, né, ganhar mais motivação para poder estar ajudando mais vocês, tá? Então, sem um compromisso, a gente vai estar junto aí toda segunda-feira, 9 horas da manhã. Se vocês quiserem ou acharem que pode ser melhor um outro horário, é que no momento na minha agenda aqui, eu estou voltando aos poucos. Eu acho que a maioria de vocês sabem que agora já até faz tempo, né? Faz uns 5 meses que nasceu
o meu segundo filho, e os primeiros 2 meses realmente foi bem cansativo. A gente tem que se dedicar a ajudar a mãe, né? E é um trabalho tão gostoso, né? Cuidar dos filhos, eu gosto tanto disso. Eu falo para minha esposa, se ela quisesse, eu poderia cuidar das crianças e ela vai trabalhar sem problema nenhum. Mas todo mundo precisa trabalhar, né? Tanto o homem quanto a mulher, e é por isso que a gente vem se revezando. E eu acabei pegando tanto gosto de cuidar das crianças que eu acabei demorando até mais para poder voltar aqui e estar mais junto com vocês, tá? Mas eu tô voltando, vou tentar postar umas coisas. Se vocês quiserem também, o pessoal tem me pedido, mas que eu poste algumas coisas mais do dia a dia. Então a minha ideia nos stories tá postando mais sobre os meus atendimentos. Então eu vou estar aqui, por exemplo, eu atendo hoje 4 dias na semana, de terça, de quinta, sexta e sábado, de manhã, tá? Pela manhã. Então eu vou estar tentando postar uns stories nesses dias também para vocês, falando um pouquinho sobre os atendimentos, do que eu fiz, de como que eu atendo, para que vocês tentem visualizar e tentar aplicar na prática de vocês, tá? Mas aquilo que eu sempre falei para vocês, o mais importante é você não parar de estudar, tá? Vídeos, assistam lá todos os meus vídeos, assistam todo vídeo de outros profissionais que existem no mercado, que graças a Deus nessa área tá tendo muitos bons profissionais aí divulgando bons trabalhos. Se vocês quiserem, né, uma opinião minha a respeito de determinado profissional, pode mandar no particular, que aí eu vou estar orientando vocês sem problema nenhum em relação a isso. Cursos, escolas, tá? Podem estar perguntando. Eu tento sempre ter uma boa visão, uma visão geral, e eu consigo muitas vezes ter uma ideia em relação a esse, né, saber se a pessoa é boa ou não. Mas independente ou não, vocês também têm que começar a receber massagem. Eu não sei, mas quantos de vocês recebem massagem, não toda semana, mas com frequência, tá? Com frequência, você tem que receber massagem, né? Além de ser muito gostoso, muito relaxante, tá dentro da sua área profissional. Eu sempre falo assim, você sempre aprende alguma coisa quando você recebe massagem de uma pessoa que você não conhece, tá? Lógico que você pode fazer parcerias ali com um amigo da área, mas não se restringe a isso. Procure outros profissionais também, né? Quem mora principalmente assim, por exemplo, em capital, né? Acaba que nem São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, existem muitos profissionais no mercado e você consegue né, tá visitando eles sem problema nenhum. Isso vai te ajudar muito profissionalmente, tá? Você vai perceber aquilo que você gosta ou aquilo que você como cliente gosta, e aí você pode ir sempre tentando acrescentar isso na sua rotina, no seu trabalho. Isso vai te ajudar muito. Que às vezes a gente fala assim, a gente está sem ideias, né? Eu não sei o que eu posso fazer para melhorar para o meu cliente. E às vezes o que você precisa é isso. Você precisa ir lá no seu concorrente e ver o que ele está fazendo, principalmente se seu concorrente está tendo sucesso, você vai lá e experimenta. Se você tem vergonha de se apresentar, não tem problema, vai como cliente mesmo, não fala nada, nem fala que você atua na área. Eu, como já não tenho esse receio, não tenho medo de concorrência, gosto de conversar com as pessoas, gosto de trocar ideias, eu sempre falo. Lógico que eu não chego falando. Se a pessoa me pergunta, eu respondo. Eu falo, não, eu sou massoterapeuta, trabalho também com massagem, sei que a gente precisa muito, tá? Então, a gente tem que fazer isso sim, tá? Agora, lógico, se você tem receio no começo, vai lá e não fala nada, simplesmente experimenta, né? Conhece primeiro. Isso vai te ajudar bastante a ter ideias, ver como funciona a recepção, o atendimento na recepção,
como que é o agendamento, como que é feita a cobrança. Às vezes você tem dúvidas, como é que eu cobrei e tal, né? Então, todos esses tipos de dúvidas você consegue tirar, né? E outra, não tenha vergonha disso, né? Aqui na minha clínica, como a gente foi pioneiro nesse setor de spa urbano, muita gente vem conhecer como que a gente faz. E eu não acho isso ruim também, sabe? É interessante porque é melhor você ir para um lugar que é referência, que tem um bom atendimento, um bom serviço, que trabalham corretamente, para justamente você aprender do jeito certo. Porque se você vai em algum lugar que não trabalha direito, não adianta nada, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Essa primeira teve algumas falhas. Aqui no Instagram parece que até que andou bem, né? A minha ideia era ter feito lá no YouTube também, mas infelizmente eu não consegui fazer rodar lá no YouTube. Eu vou dar uma olhada o que aconteceu aqui com a minha webcam, que não apareceu, mas eu acho que a gente consegue arrumar para a semana que vem a gente conseguir fazer tanto no Instagram quanto também no YouTube, para a gente poder tá ajudando vocês. Não esqueçam de me mandar as dicas, os temas que vocês querem que eu fale, tá? Temas que é muito importante, me ajuda muito. Compartilhe. A gente vai fazer uma publicação já para a live da semana que vem. Então, se vocês me ajudarem, eu agradeço muito mesmo, tá bom? Então, um abração. Até semana que vem, segunda-feira, 9 horas da manhã, estaremos aqui para conversar um pouquinho mais, tá? E aí, na semana que vem, eu vou chamando alguém de vocês para a gente estar conversando. Eu vou aceitar uma solicitação e a gente conversa junto, né? Você tira a dúvida direto comigo, ao vivo também. Tá legal? Beijão, abração, até mais.